Eu fico muito feliz, com a presença de todos. Nós teremos a posse de 3 novos acadêmicos para reforçar aqui a nossa academia. E passo então de volta a palavra ao mestre cerimônia para dar sequência à nossa sessão. Fazendo menção também da Grande Loja do Estado de São Paulo, faz parte da Comissão Permanente de Liturgia, o irmão Marco Antônio Coelho de Moraes. Ali, bem-vindo, meu irmão. Muito bem, vamos em frente. Novamente, agradecer a presença de todos. Eu vou pedir a gentileza agora que sente ao meu lado direito. Nós convidamos os irmãos que tomarão posse nesta academia na manhã de hoje. Então, por gentileza, os irmãos Cesarino Carvalho Júnior, Cícero Barbosa dos Santos e José Augusto Adame. Peço então, inicialmente, que o irmão Cesarino, que irá tomar posse dessa academia, preste então o seu juramento. Eu, Cesarino Carvalho Júnior, ao tomar posse como membro efetivo da Academia Campinense Maçônica de Letras, prometo perante o grande arquiteto do universo e frente ao livro da lei, atuar com dignidade, ética, responsabilidade e liberdade de expressão em prol das letras e da cultura maçônica, contribuindo dessa forma com o processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento intelectual dos irmãos de nossa ordem, sempre em favor do bem comum. Assim, prometo cumprir o estabelecido no Estatuto e o regimento interno da Academia Campinense Maçônica de Letras, buscando continuamente engrandecer esta nobre instituição, levando o seu nome a todos os espaços maçônicos, como centro irradiador de uma cultura de harmonia, de paz e de sabedoria. Prometo ainda conviver fraternalmente com meus irmãos de ordem e acadêmicos dessa casa de saber, que congrega e representa as aspirações da ordem maçônica de Campinas e região. Irmão Cícero. Eu, Cícero Barbosa dos Santos, ao tomar posse como membro efetivo da Academia Campinense Maçônica de Letras, prometo perante o grande arquiteto do universo e frente ao livro da lei, atuar com dignidade, ética, responsabilidade e liberdade de expressão em prol das letras e da cultura maçônica, contribuindo dessa forma com o processo de desenvolvimento, aperfeiçoamento intelectual dos irmãos de nossa ordem, sempre em favor do bem comum. Assim, prometo cumprir o estabelecido no Estatuto e o regimento interno da Academia Campinense Maçônica de Letras, buscando continuamente engrandecer essa nobre instituição, levando seu nome a todos os espaços maçônicos, como centro irradiador de uma cultura de harmonia, de paz e de sabedoria. Prometo ainda conviver fraternalmente com meus irmãos de ordem e acadêmicos dessa casa de saber, que congrega e representa as aspirações da Ordem Maçônica de Campinas e região. Irmão Camanhã, por favor. Eu, José Augusto Adame Camanhani, ao tomar posse como membro efetivo da Academia Campinense Maçônica de Letras, prometo perante o grande arquiteto do universo e frente ao livro da lei, atuar com dignidade, ética, responsabilidade e liberdade de expressão, em prol das letras e da cultura maçônica, contribuindo dessa forma com o processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento intelectual dos irmãos de nossa ordem, sempre em favor do bem comum. Frente ao livro da lei, e na presença dos demais membros dessa nobre instituição, eu declaro então empossado os nossos 3 irmãos como membros efetivos dessa nossa academia. Eu vou colocar a escola de cada um dos membros e dizer a eles que é tradição a gente entregar a cada um a estatueta, o Pensador de Rodin, que é o símbolo
dentro da nossa academia. No entanto, nós mandamos confeccionar as estatuetas, não ficaram prontas a tempo, receberão na próxima sessão nossa. Em seguida, eu peço então aos padrinhos, aos seus representantes, que entreguem aos nossos novos acadêmicos o nosso estatuto e regimento da nossa academia. E aos três sejam muito bem-vindos. Depois eles tomam seus lugares junto aos novos acadêmicos. A apresentação artística dessa manhã, o tango Cachirulu, por Aníbal Troilo e sua orquestra típica. Sejam bem-vindos. A oportunidade de saudar e de recepcionar novos acadêmicos e membros efetivos da nossa academia é uma oportunidade ímpar para quem faz essa saudação. E hoje o presidente me escalou para fazer essa parte. Faço com muita satisfação e não só esperança, mas certeza de que os 3 novos membros irão compor conosco a luta difícil que é tocar uma academia. Mas eles são capazes, eu conheço eles, tenho certeza que serão brilhantes como todos que aqui estão também. Quero também saudar o vice-presidente que se encontra lá junto com os acadêmicos. Mas eu cometi um engano, acadêmico Pantano. Eu sou obrigado a aumentar a lista de grão-mestres, viu? Foi uma falha minha que eu esqueci. E eu trouxe também para vir falar aqui na academia um professor amigo meu particular
e que depois tornou-se membro. Ele era grão-mestre do Grande Oriente de Minas Gerais, irmão Armando Rigueto. Alguns dos antigos devem se lembrar dele. Então não podia esquecer de uma personalidade como aquela. Então hoje eu me sinto feliz, gratificado ao extremo por receber 3 novos companheiros. E que o grande arquiteto do universo abençoe a todos nós indistintamente, cunhadas e tudo, de que tanto faz parte do meu coração na maçonaria durante esses 49 anos e meio de ordem. Muito obrigado. Agradecer fortemente meus familiares, minha esposa aqui presente, e meus filhos, minhas noras, que ao longo desses meus 62 anos, meus pais Ana Maria e Cesarino, ambos no Oriente Eterno, juntamente com meu irmão de sangue, Antônio, a quem reconheço como grandes incentivadores nos estudos da minha caminhada. Agradecer imensamente o acadêmico, não está aqui presente, hoje representado pelo nosso irmão Ferracini, amigo, irmão Alessio Biondo Júnior, meu padrinho nessa academia, que tem me incentivado a estudar maçonaria, pois é muito conhecedor e memória brilhante, irmão de ponderação diferenciada. Também agradecer ao presidente Pantano, que como um bom tango conduziu a minha entrada na maçonaria, aos membros da comissão de admissão, que aprovaram o meu ingresso, assim como os irmãos que também fizeram essa aprovação. E além disso, sem mais e grandiosamente, eu não podia deixar de agradecer meus irmãos e amigos aqui presentes, nos quais me permitam não citar os nomes, mas chamá-los de amigos e irmãos valiosos nesta minha jornada. Falando especificamente do acadêmico, melhor, do patrono, né, dessa cadeira, número 35, Francisco de Paula Brito, vou tentar ser breve, cortei um pouco aqui para não falar muito, né? Francisco de Paula Brito, tratado como Paula Brito, um negro, brasileiro, nasceu no centro do Rio de Janeiro, em 2 de dezembro de 1809, sendo que alguns citam o seu nascimento em Magé, mas as principais publicações destacam que se mudou para lá aos 6 anos, mas retornou ao Rio de Janeiro aos 15 anos, e faleceu em 5 de dezembro de 1861. Me permitam aqui um simples comentário. Eu não acredito em coincidências, mas eu acredito em energia. E Paula Brito nasceu e morreu no mesmo mês que eu nasci, dezembro. Faleceu 100 anos antes do meu nascimento, 1961. Então esta cadeira número 35, acredito que tenha muita energia. Paula Brito, primeiro jovem empresário brasileiro negro, de origem humilde, autodidata, que se despontou na época da escravatura, sem ter sido escravo. Foi compositor, mestre impressor, escritor e fundador da empresa tipográfica 2 de dezembro, aos 41 anos de idade, mais tarde empresa literária. Trabalhou como ajudante de farmácia, aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional e no Jornal do Comércio, de propriedade de Pierre Simon Planchet, francês, maçom, com quem desenvolveu suas habilidades tipográficas na gestão de prensas, na redação, na tradução de textos franceses e também como contista. Nesta tipografia foram impressos os 5 primeiros rituais no Brasil: 2 ritos modernos, em 1833, um rito escocês antigo e aceito por iniciativa do próprio Planchet, um do rito escocês antigo do Supremo Conselho Montezuma e um do GOB. PB foi um dos primeiros contistas brasileiros. Antes de fundar a tipografia 12 de dezembro, nome atribuído em função da sua data de nascimento, coincidente com a data de nascimento de Dom Pedro II, 16 anos mais novo, casou-se com Rufina Rodrigues da Costa aos 22 anos, quando adquiriu um pequeno estabelecimento, que era uma papelaria, uma oficina de encadernação e um ponto de chá. Com a abdicação ao trono por Dom Pedro I, em 1831, Dom Pedro II assumiu o trono. E Paula Brito, no seu plano da tipografia, um contrato de compra e venda de ações, já se falava em venda de ações naquela época, tem suas majestades Dom Pedro II e Teresa Cristina como seus primeiros acionistas, quem daria uma garantia ao negócio dele.
Nos anos mais difíceis do empreendimento, vai da concordata à falência e em 1856, 5 anos antes de sua morte, tenta salvar o negócio com um empréstimo a juros de 2% ao mês. Coloca seus bens a leilão em 28 de abril de 1857, mas 2 dias antes pede a falência da 12 de dezembro e, num artigo publicado em 13 de maio de 1857, no Marmota Fluminense, ele diz que o dinheiro nunca foi, não é e nem será nosso ídolo. Paula Brito viveu no Rio de Janeiro de uma época de diversas discussões políticas, independência do Brasil em 82, do abolicionismo, que se concretizou em 88, da combatida maioridade de Dom Pedro II, sucessor ainda criança ao trono de Pedro I, criação do GOB em 1822, com retorno em 1831, e do clamor pela regência da princesa Januária, em 1840. Ele era um januarista. Paula Brito, na publicação Mações Ilustres, de Dalmir Laporte, da Augusta Loja Universitária, professor José de Souza Erdi, Paula Brito como maçom filiado, cita Paula Brito como maçom filiado numa loja do Rio de Janeiro, e levou para dentro da maçonaria a luta contra o escravismo. Um estudo da historiadora paulista Célia Maria Marinho de Azevedo revela o papel central dos maçons negros dentro da maçonaria, no qual ela diz da cidadania e igualdade de direitos para as pessoas de cor. O livro Maçonaria, Antirracismo e Cidadania cita 3 personagens negros, dentre eles Francisco de Paula Brito. Poucos devem ter ouvido falar em Francisco de Paula Brito, mas é provável, porém, que alguns se lembrem de referências curtas e passageiras ao tipógrafo mulato, que descobriu Machado de Assis, quando este não passava de um menino de 15 anos, empenhado desde já em fazer versos num mundo sem lugar para poetas negros e pobres. O primeiro emprego de Machado de Assis foi dado por Paula Brito na tipografia dele. Nas referências citadas pelo nosso acadêmico e outrora ocupante desta cadeira número 35, irmão Antônio Bernardes de Oliveira, no livro dos Patronos de 2008, Paula Brito só aparecia como irmão nas publicações de caráter maçônico. Seus artigos especiais assinava como PB, iniciais que teria para ele um duplo sentido: pedra bruta. Machado de Assis cita em 1 de 1 de 1863 que ele se tratava de um companheiro dedicado, amigo e irmão provado. Foi ativo participante do rito escocês antigo e aceito, por influência de seu amigo e irmão Francisco de Acaiaba Montezuma. Em 1855, Paula Brito publicou a Constituição do Grande Oriente do Brasil, acrescentando na sua capa empresa tipográfica do irmão Francisco de Paula Brito, cavaleiro do Arco Real, do Real Arco, Constituição do GOB de 1855. Alcançou o grau Cavaleiro Rosa Cruz, grau 18 do rito escocês antigo aceito, onde na época depois do interstício era elevado diretamente ao grau 30. Até sua morte em 1861, deve ter atuado por volta de 24 anos na maçonaria. É isso, presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente desta egrégia Academia Maçônica Campinense de Letras, querido irmão Rubens Pantano Filho, na pessoa de quem cumprimento todas as demais autoridades acadêmicas e irmãos acadêmicos presentes à mesa e a esta sessão. Sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, Glesp, irmão Jorge Anísio Haddad, eminente grande orador da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, irmão César Augusto Garcia, insigne grande tesoureiro adjunto da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, irmão Jonas dos Santos, irmão Marco Antônio, que eu soube agora da nossa liturgia, meu querido padrinho José Pelegrino Neto, a quem faço menção especial por ter tido a coragem de convidar esse simples neófito a adentrar os umbrais desta excelsa casa do saber. Meus iguais e queridos irmãos maçons,
muitos dos quais também indispensáveis amigos de coração e da alma. Minha amada esposa Evanice, companheira de 40 anos de convivência, na pessoa de quem cumprimento todas as cunhadas e demais mulheres presentes, demais visitantes que vêm nos prestigiar neste dia ímpar para todos nós, investidos e empossados como novos acadêmicos desta augusta academia. Não podia deixar de expressar a minha felicidade com esta investidura na cadeira 24 dessa excelsa academia, que tem como patrono o ilustre irmão soteropolitano, como dizem os bons baianos, daqueles nascidos em Salvador, Bento da Silva Lisboa, segundo barão de Cairu. Primeiro, porque para qualquer maçom este convite significa o reconhecimento de uma caminhada pelas veredas da ética e da moral em sua vida particular, e de uma, mesmo que modesta, mas bem direcionada postura no mundo maçônico, como representante de uma escola de mistérios e de uma fraternidade de homens livres e de bons costumes, além de livres pensadores que devem ser. Ter como patrono o irmão Bento da Silva traz consigo uma enorme responsabilidade, porque este irmão foi um balaústre na luta pela consolidação do país como nação e o direito do pleno exercício de liberdade, além da sua atuação como ministro e diplomata durante o reinado de Dom Pedro II e membro e cofundador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Durante a sua jornada de vida, atuou paralelamente à sua atividade político-administrativa no país, com um destacado maçom na sua época, e chegando ao cargo que era o mais importante da maçonaria da ocasião, como eleito como soberano grande comendador do grau 33 do rito escocês antigo e aceito da maçonaria do Brasil, maior titularidade da época. E estar nesta academia, meus caros, é como uma referência cultural de envergadura não só regional, como também nacional, dada a sua produção literária e por sua composição com ilustres personalidades. É beber na fonte do saber e abrir caminhos para a evolução intelectual e espiritual, ombreando homens de notório saber e de qualidades ímpares. Por tais motivos, agradeço o convite do irmão Pelegrino e a aprovação da academia em me permitir estar ao vosso lado nesta jornada, e prometo entregar-me com dedicação e interação ao aperfeiçoamento, para que seja merecedor de tal honraria, e tenho certeza que terão neste irmão a indubitável entrega para alcançar seu objetivo. Por fim, e para evitar uma necessária delonga argumentativa, gostaria de expressar minha gratidão a todos os irmãos aqui presentes que atenderam ao meu convite para trazer seu prestígio a esta cerimônia. E obrigado, destaque especial aos irmãos que representam minha loja Sabedoria e Reconstrução 826, irmão Otani, irmão Márcio, o irmão Nelson, que está aqui com a querida Alessandra, nossa amada cunhada, aos irmãos que representam minha loja mãe, irmão Reinaldo, Wilson, e a todos os meus amados irmãos de longa jornada, irmão Pedro Afonso, e aos meus queridos e demais irmãos e amigos de coração e de espírito. Gostaria de externar, por fim, com todo carinho, meus agradecimentos ao irmão grande orador da Gleste, irmão César Garcia, que se faz presente com a cunhada Margarete, meu muito obrigado. Estendendo também ao irmão Jonas dos Santos, grande tesoureiro, que juntamente com a cunhada Marta, abrilhantam nossa cerimônia. E por evidente, deixei por derradeiro para externar meus mais sinceros e queridos agradecimentos ao irmão Jorge Anísio Haddad, que é o grão-mestre da Glesp, que abriu mão do seu merecido e raro descanso de final de semana para, junto com a cunhada Renata, se fazer presente neste evento maçônico de muitas matizes. Por fim, a sua presença aqui, meu nobre irmão, enaltece nossa cerimônia e demonstra que você é um líder de coração e atuação livres, que não possui amarras e não atua sob a égide do poder, e que não está submetido às amarras da ignorância e da subserviência. Você é um maçom no termo literal da palavra e, por conseguinte, um livre pensador e um grande construtor social. Encerro aqui minhas considerações, concluindo como sempre faço, em meus contatos, durante e com quem convivo. Recebam todos vocês,
Um enorme beijo em vossos corações e o meu mais terno e afetuoso abraço. Bom dia, meus irmãos, acadêmicos, cunhadas, sobrinhos, minha esposa Juliana Cristina de Souza Camanhani, que está sentada ali ao fundo, meu filho José Henrique de Souza Camanhani, também está sentado ali no fundo de gorro branco, ilustre presidente acadêmico, ilustre acadêmico presidente, muito obrigado por terem me aceito, sereníssimo grão-mestre Jorge Anísio Haddad, irmão, amigo, um excelente condutor da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, está conduzindo a Grande Loja de uma forma excelente e fenomenal. Eu não sabia que ia estar me pronunciando agora, então eu peço desculpas porque não fiz um rascunho de palavras a serem ditas. Mas agradeço por terem me escolhido, a todos os acadêmicos por terem me aceito aqui, e prometo me dedicar ao máximo a tudo que for possível aqui dentro da academia. É só, meus irmãos. Muito obrigado a todos. Também já aproveito para convidar a cunhada Ângela Aparecida Biondo, esposa do nosso acadêmico Alessio Júnior, a cunhada Sandra Helena Peregrino, esposa do nosso irmão acadêmico José Peregrino Neto, e a cunhada Maria Elisa Sanches Ferracini, esposa do nosso acadêmico José Ferracini, para entregarem as flores às esposas dos nossos novos acadêmicos. Um pouquinho, presidente, por favor. Aí. Pronto. Irmão Jorge
Anísio Haddad. Por favor. Muito bem, muito obrigado. Sereníssimo Grão-Mestre Jorge Anísio Haddad, a Academia Campinense Maçônica de Letras concede o presente certificado de visitante de honra e, particularmente, nós nos sentimos verdadeiramente honrados com a sua presença. Obrigado. Bom dia a todos aqui presentes. Irmão Rubens Pantano, nosso ilustre presidente da Academia Campinense de Letras, cumprimento a todos da mesa. Nosso irmão Serajoli e nosso irmão Oliveira, cumprimento em nome de todos os membros da Academia. Demais convidados, sobrinhas, irmãos presentes. Em épocas de site GPT, em épocas que temos toda a modernidade e todo o acesso via informática e conhecimento, é muito importante nós valorizarmos todos aqueles que se dedicam, vamos dizer, manualmente à propagação e ao ensinamento da cultura nossa maçônica e de toda uma sociedade. É muito importante valorizarmos uma cidade como Campinas e o poder público que mantém um lugar maravilhoso como esse, dedicado especificamente às letras e a toda a cultura também da cidade. Se nós notarmos hoje, o juramento dos irmãos foi lido em um aparelho celular. Isso é a modernidade que chegou, mas tudo o civismo, toda a importância no estudo e a dedicação de todos não podem ser esquecidos e deixados para trás. O nosso parabéns ao nosso irmão Casemiro, ao nosso irmão Cícero e ao nosso irmão José Augusto Camanhani. E em especial agradecer as palavras ditas pelos irmãos sobre a nossa administração. Realmente é um ideal, assim como todos aqui presentes na cultura, é um ideal a nossa instituição que nós temos que cumprir. Faz com muito amor e carinho o trabalho, dedicação total, em pleno tempo de nossa vida, mas, como sempre disseram-me, é uma honra recebê-los. Como sempre inverto, a honra minha é em estar presente em um lugar tão importante na vida maçônica e poder representá-los na instituição. Muito obrigado a todos. Sereníssimo Grão-Mestre das grandes lojas de São Paulo, Jonas Anísio Haddad, nas pessoas de quem
Cumprimento a todos os presentes, os membros da mesa, os meus ilustres confrades acadêmicos, as nossas cunhadas, sobrinhas, especialmente aos meus irmãos da loja Paul Harris que se fazem presente, irmão Rogério, irmão André, e a todos os demais convidados. Antes de qualquer palavra, eu gostaria de fazer um agradecimento, obviamente, ao grande arquiteto do universo que me permitiu estar aqui hoje para esse momento. Agradecer a minha família, minha esposa Maurina, minha filha Marcela, que estão ali na segunda fila. Agradecer ao nosso presidente ilustre acadêmico Rubens Pantano Filho, que foi meu professor, um instrutor, e fez de tudo para que esse livro pudesse se concretizar. E para falar desse pequeno livro, a primeira palavra que me vem à cabeça é construção. Porque ao longo dos meus 17 anos de maçonaria, eu venho aos poucos me construindo como escritor. Eu gosto muito de fazer isso. E apresentar a vocês um livrinho como esse é a obra de construção terminada, como se começássemos a construir uma casa do alicerce e hoje estamos entregando. Esse livro, meus amigos e demais convidados, é um livro praticamente meio que familiar, mas conta a história deste que vos fala a partir de um ano antes do meu nascimento, e explico por que eu fiz esse livro. Eu escrevi esse livro para o meu neto, Luca Noah, que hoje não pôde estar presente, para que ele pudesse, a partir dos seus, levar a história da família dele e do avô. Na pandemia, o Luca Noah, numa videoconferência, quando nós estávamos todos trancados em casa, ele falava: vovô, eu gostaria que você me contasse algumas histórias. E eu pensei, o que eu vou contar para esse menino que possa atraí-lo nas videochamadas enquanto não podemos nos ver? E aí acendeu a luz amarela e eu falei: o vô vai te contar uma história sobre o Bagalilo, um menino que nasceu para ser feliz. E eu trouxe os livros hoje aos nossos amigos acadêmicos, aos nossos irmãos maçons. Também vou trazer uma versão e-book. E os irmãos vão perceber que dentro dele tem um grampo de cabelo que as nossas cunhadas costumavam usar. Esse é o Bagalilo, que é o meu apelido. E quando eu vi essa peça pela primeira vez, quando eu era pequeno, eu falei: olha, é um Bagalilo. Então eu conto essa historinha, que traz, obviamente, alguns mistérios maçônicos. E um deles, fazendo um spoiler aqui, eu vou dizer: o meu nome foi dado por um maçom desconhecido lá em 1959, num bar, num boteco, onde esse senhor que ninguém conhecia chegou para meu pai, que comemorava o meu nascimento, e falou: se você quiser que seu filho seja feliz, coloque o nome dele de Elson. E aí surgiu a história do Bagalilo. Então, os irmãos vão ter oportunidade de ver alguma coisa sobre maçonaria, mas eu queria muito que esse livro ficasse para os meus familiares, para os meus irmãos maçons, como um legado, principalmente ao meu neto, para que ele lá no futuro, quando nós estivermos lá no Oriente Eterno, alguém vai perguntar: quem foi o seu avô? E ele vai poder falar com propriedade. E também a ideia de construir esse livro era guardar a história. Mas guardar a história para quê? A gente já está eternizando ela no livro. Então eu vou dividir com vocês um pequeno poema para encerrar essa minha fala, de Antônio Cícero,
que fala sobre guardar. Guardar uma coisa, meus amigos, não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la, ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarda um poema. Por isso, o lance do poema, e eu digo, por isso, o lance do livro, por guardar-se o que se quer guardar. Obrigado. Eu estarei ali depois na salinha, fazendo algumas dedicatórias para os irmãos acadêmicos, para aqueles que quiserem também ter acesso através do e-book. E esse livro, meus irmãos, rapidamente falando, eu doei tudo para uma ONG a qual estou presidente, chama-se o Mercadinho Filantrópico, onde nós ajudamos famílias nas situações de risco, com cestas básicas e tudo. Então os irmãos vão receber o livro gratuitamente, mas eu deixei um cartãozinho ali falando para você o seguinte: se o seu coração estiver sensível ao bem, faça uma contribuição ao Mercadinho Filantrópico e você estará ajudando muitas famílias que estão precisando de cestas básicas. Então, todos os recursos que eu investi nesse livro foram doados para o Mercadinho Filantrópico e vai ficar à disposição de vocês. Vai ser um prazer recebê-los ali na salinha e fazer uma dedicatória a todos. Muito obrigado, irmão presidente e ilustres acadêmicos e convidados. São meus amigos, Olívio e Fernando. Os acadêmicos estavam a lembrar que logo no início do meu primeiro mandato eu trouxe o casal para fazer uma apresentação e tinha dito que eles estavam partindo, inclusive, para a Argentina, moraram um tempo lá, iam disputar o Mundial, disputar o Metropolitano, e assim fizeram, Foram muito bem classificados nos 2 campeonatos. Claro que são campeonatos muito difíceis,
mas representaram muito bem o nosso país, dançando tango e não samba, né? O Lívia e Fernando são dois profissionais, professores, têm percorrido, né, o Brasil, ministrando workshop de tango, estão aqui em Campinas já há uns 10 dias, dão aula de tango também na Argentina, né? Fizeram uma turnê no ano passado nos Estados Unidos, vão partir novamente para uma nova turnê. São também escritores, participaram conosco na última publicação nossa, que é uma coletânea de textos, né, de artigos sobre tango, com 10 brasileiros e 10 argentinos. A Olivia, inclusive, trabalhou comigo na organização, uma das organizadoras do livro, eles têm um capítulo publicado. E agora, para o mês de julho, nós temos um outro livro que vamos apresentar primeiramente na Argentina, na Academia Nacional do Tango, que é uma instituição federal, né, da capital de Buenos Aires, da capital da Argentina. Eles participam também, e desta vez é o Fernando, que é o organizador junto comigo, né? São também 9 grupos de brasileiros, 9 de argentinos, falando um pouco sobre o tango. E nesse livro em particular, nós vamos fazer uma homenagem a um brasileiro, não sei se todos mais ou menos dominam, que é o Alfredo Lepera. Alfredo Lepera foi um brasileiro nascido no Bexiga, né, em São Paulo, que, claro, logo pequenininho ele foi embora, foi para o Uruguai, depois para a Argentina, mas ele foi o principal parceiro de Carlos Gardel. Todos os grandes tangos de sucesso de Carlos Gardel têm letra de Alfredo Lepera. Então nós vamos fazer uma homenagem a esse brasileiro, porque iniciativa dos argentinos, o ano que vem comemora-se 125 anos do nascimento de Alfredo Lepera. E a gente vai começar então com esse livro, fazendo uma homenagem a esse brasileiro, que foi o grande parceiro de Carlos Gardel, e obviamente ficou eclipsado pelo fenômeno, né, que foi esse grande cantor britânico. E não poderia deixar nesse momento de apresentar o livro ao Fernando e fazer um agradecimento. O nosso ilustre acadêmico José Peregrino Neto foi um dos irmãos e empresários que patrocinou a publicação do nosso livro, e claro que na próxima a gente vai também bater as portas. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. E o Sereníssimo Grão-Mestre estava elogiando o local, esse castelo. E esse castelo de sabedoria. Mas, ainda que não tivesse esse castelo de sabedoria que é feito de concreto, ele é feito de sabedoria de seres humanos que pugnam, que lutam pela ação moral para efetivamente levar, não o saber, mas dar exemplo de sabedoria. Parabéns aos 3 novos empossados, a todos da academia, a todos da presidente também. Agora, quando fala dessa questão de Excelentíssimo Grão-Mestre Beccari, quando fala dessas questões de poesia, não é poesia. Eu faço alguns sonetos e me permitam esticar, presidente, mais uma vez, o porquê. Eu escrevo e recebo, às vezes, de homens, mulheres, alguns irmãos, eu tento passar uma mensagem. Então, embora seja um soneto, eu tento fazer um decassílabo, mas tudo de pé quebrado, vocês vão ver. Mas, de toda sorte, eu tento imitar uma boa mensagem. E um dos empossados falou sobre energia. E sobre energia, é a energia que eu coloco quando escrevo alguma coisa para levar uma mensagem. Eu recebo telefonemas, mensagens, agradecendo pelo incentivo, porque teve gente que me ligou, me falou, presidente, que às vezes estava num sentimento negativo, depressivo, e se incentivou com aquilo que eu escrevi.
Essa é a energia que eu tento colocar. Quando eu não estou bem, eu não escrevo. Então, eu procuro estar bem. Agora, minha esposa, como eu escrevo muito sobre amor, e minha esposa, Margareta, falou: para quem é que você escreve? Ainda bem, né? Ela está preocupada, se não tivesse. E eu disse, e vocês, irmãos, senhoras, queridas senhoras, sem as quais a gente não seria nada, que estão sempre ao nosso lado, lá atrás, na frente, nos empurrando, nos puxando, que eu dizia: olha, o que está escrito, que eu escrevo, substitua, se for uma mulher, por outra coisa, que vai dar certo. Eu, caso eu escolhi uma dessas, eu tenho alguns, eu fui contar que 750, entre sonetos, com quadras e tercetos, mas é o meu coração que escreve. E aqui diz que eu dedico a esta casa e às cunhadas e ao sapientíssimo presidente, nosso irmão Rubem Pantano. Que bom seria se eu fosse o sol. Veja como sou pretensioso. Que bom seria se eu fosse o sol. Sei que é grande essa pretensão. Sol é vida, é amigo antigo, é a clara luz na escuridão. Alimenta e bem nutre o trigo, faz crescer no campo a plantação, apaga aquela triste madrugada e afasta de nós a solidão. Sem seu poder a vida é nada, escura e triste, desenganada, é como viver sem uma paixão. Mas eu só queria ter e ser um belo sol, ou no mar revolto ser teu farol, para guiar e aquecer o teu coração. Alguém deveria estar dedicando a uma mulher? Não. Eu estou dedicando agora a esta casa, à sabedoria, porque a sabedoria é o sol da nossa humanidade. Muito obrigado, irmão, pelas suas palavras. E para a gente, então, encerrar essa nossa sessão, eu poderia deixar de também registrar que o ilustre acadêmico Rubens Murilo Marques acaba de assumir, onde foi a primeira sessão na Augusta Respeitável Loja Simbólica Cedros do Domínio 2, que ele assumiu o cargo de venerável mestre. Então, parabéns ao nosso acadêmico Rubens Murilo Marques. E ele pede então para convidar todos os irmãos a comparecerem às sessões da loja Cedros do Domínio 2 em Valinhos, que ocorre sempre na primeira e na terceira sexta-feira de cada mês. Então, muito obrigado a todos e obrigado a encerrar essa nossa sessão.